sobre esse tema, uma carta aos fracos. Quando nós nos deparamos com grandes histórias, nós sempre percebemos que as histórias que geralmente nos impressionam, histórias que geralmente nos impressionam enquanto crianças, enquanto adolescentes, são histórias de pessoas que conseguiram romper com grandes coisas. Pessoas valentes, pessoas fortes, corajosas, superpoderosas. São histórias que enchem os nossos olhos. São histórias que saltam muito aos nossos olhos e nos deixam impressionados com todas essas histórias. Quando nós lemos livros épicos de batalhas memoráveis, de pessoas corajosas que às vezes sozinha foram chamadas de um exército de um homem só. E isso nos impressiona, isso chama a nossa atenção, isso salta aos nossos olhos e nos deixa às vezes deslumbrados com essas histórias que nós lemos, que nós vemos, que nós às vezes seguimos e estão por aí diante de nós. Vivemos aí, alguns anos atrás, uma enxurrada de filmes de super-heróis que até saturou os cinemas e as nossas casas, mas tudo isso nos impressiona, porque são pessoas com uma força que vai além da nossa capacidade, ou com uma inteligência que vai além da nossa inteligência, e tudo isso nos impressiona e nos impressiona muito. Por isso nós também nos impressionamos, por exemplo, quando nós lemos nas Escrituras histórias como a história de Gideão, como a história de Sansão. Foram pessoas extremamente fortes, mas ao mesmo tempo é interessante que cada um desses personagens bíblicos, eles têm uma grande fraqueza. Se você olhar o quadro dos heróis da fé, descrito no livro de Hebreus, você vai perceber que cada um daqueles heróis que estavam ali, sejam ele o mais, talvez, importante de todos para um judeu, que é Moisés ou Abraão, todos eles tiveram os seus momentos de fraqueza. Talvez uma raiva que fez com que ele batesse na rocha com um pouco mais de força. Ou talvez foi uma insegurança que fez com que ele entregasse a sua esposa para se casar com o faraó. Ou talvez seja até mesmo uma falha no seu coração pecaminoso que fez ele assassinar um de seus guardas para poder se deitar com sua mulher. Nós percebemos que a narrativa bíblica, ela é formada por pessoas que são falhas, que têm seus momentos de fraqueza. Isso porque o apóstolo Paulo, ele nos explica muito bem o motivo de todas essas coisas. E ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 25, até o verso de número 31, o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, Paulo diz. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Paulo vai dizer: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para isso, Deus usou homens, mulheres, fracos, com suas dificuldades, para que a glória não seja deles, para que não venham ser eles estampando a capa dos livros, dos filmes, a capa das revistas, mas que seja o nome
do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele quem está operando na vida dessas pessoas e através dessas pessoas. Isso também nos lembra o que o profeta Isaías disse, lá em Isaías, capítulo de número 40, verso 29, até o verso de número 31, ele diz: faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o que diz? Renovam as suas forças. Juntos, vamos lá? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, por causa do Senhor, por causa de Deus. O texto que nós vamos ler essa noite é uma carta que foi endereçada a um povo fraco, um povo que não tinha muita força, um povo que não tinha muito vigor. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, do livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Uma carta que foi endereçada a uma igreja fraca. Uma carta que foi endereçada a uma igreja que não tinha força nenhuma. Uma igreja que talvez, dentre todas as outras igrejas, fosse aquela que todo mundo olhava, mas Filadélfia? Será que é mesmo Filadélfia? O texto ele nos diz o seguinte, eu peço que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aí a nossa leitura. Antes de falar um pouco sobre essa carta, eu preciso falar um pouco sobre a cidade de Filadélfia. Essa cidade, ela tinha tudo para ser uma grande cidade. Ela tinha tudo para ser uma cidade boa, igual a cidade de Rolândia. Tinha tudo para ser. Uma cidade especial. Uma cidade próspera. Tinha tudo para ser uma cidade rica. Tinha tudo para ser uma grande metrópole. Tinha tudo para ser. Era uma cidade jovem. Uma cidade jovem. De todas as 7 cartas que João escreve no livro de Apocalipse, Filadélfia era a mais jovem de todas essas cidades. Era uma cidade nova, uma cidade que estava começando. E João escreveu e essa cidade estava localizada num local totalmente estratégico. Todo o comércio que saía da cidade de Esmirna e ia para o leste, ia em direção à Frígia, passava por Filadélfia. Então, todo o comércio que saía aqui de Esmirna e precisava atravessar, precisava ir para o leste, Filadélfia estava no caminho. Então, era uma rota de comércio. Então, comerciantes aproveitavam essa localização de Filadélfia para poder ali fazer suas trocas, para poder ali vender as suas mercadorias, comprar outras mercadorias. Além dessa rota comercial, a mais importante estrada postal romana, por onde o correio passava, a mais importante, ela cortava Filadélfia no meio. Cortava. Passava no centro de Filadélfia. Então, todo o correio que saía de Roma, ele cortava Filadélfia. Uma cidade que estava num ponto estratégico,
tinha tudo para ter uma força econômica, uma força política, uma força social, tinha tudo para ser uma grande cidade. Uma rota comercial, uma rota postal. Alguns chamavam a Filadélfia de o portal para o leste, a porta aberta para o leste. Tudo passava por lá. O solo de Filadélfia era um solo vulcânico. E solos vulcânicos são solos excelentes, são solos ricos. E as plantas crescem fortes nesse solo. No tempo bíblico, o que mais se plantava e se colhia em abundância na região de Filadélfia eram uvas. Uma das maiores produções, tanto de uvas como de vinho, saía de Filadélfia, porque era um bom solo. Era um solo rico, era um solo fértil, próprio, próspero, para todo tipo, para qualquer aspecto agrícola. Essa cidade ela foi fundada por um imperador chamado Átala II. E o seu nome em grego era Átala Filadelfo. Átala, o homem do amor fraternal. Esse era o nome desta cidade. E esse apelido, Filadélfio, foi dado a Átala devido ao grande amor que o irmão de Átala tinha por ele. Eumenes era irmão de Átala e amava muito seu irmão. E ele carinhosamente chamava Átala de Filadelfo, o meu amor fraterno, aquele que eu amo com todo o meu coração. Então Átala funda essa cidade. E o seu apelido se torna o nome dessa cidade. Uma cidade com uma grande rota comercial. Uma cidade com todo o trajeto postal romano cortando aquela cidade. Uma cidade com um excelente solo e com um nome maravilhoso. A cidade do amor fraternal. Haja vista que nós temos inúmeras igrejas por aí que têm esse nome. Várias igrejas. Igreja Presbiteriana Filadélfia. Igreja Batista Filadélfia. E realmente, a igreja do amor fraterno. A cidade do amor fraterno. Mas então por que essa cidade com um maravilhoso nome, ela não foi uma cidade grande? Você disse que ela tinha tudo para ser uma grande cidade? Sim, ela tinha tudo, mas ela não foi. Filadélfia não foi uma cidade grande. Filadélfia ela não conseguiu ser uma grande metrópole. Filadélfia ela não conseguiu ser uma cidade próspera. Filadélfia ela não conseguiu ser uma cidade rica. Não conseguiu. Porque apesar de ser muito bem localizada para tantas outras coisas, algo atrapalhava e atrapalhava muito Filadélfia. Como eu disse, o solo de Filadélfia era um solo vulcânico. Havia vulcões naquela região. Havia terremotos constantes naquela região. A história diz que no ano 17 depois de Cristo, Filadélfia foi abalada e inúmeras pessoas morreram soterradas naquela cidade. Construções, prédios vieram abaixo no ano 17 depois de Cristo. Pouco antes dessa carta ser escrita a esta igreja. Um segundo imperador que depois assume o posto dominiciano, ele assume e ele emite então um decreto. E no seu decreto ele também proíbe, ele via que os cereais estavam crescendo e a produção de cereais crescia absurdamente. Ele resolve então parar de plantar uvas em Filadélfia e plantar cereais. Mas o solo vulcânico de Filadélfia não era bom para cereais. Isso fez com que a cidade também, que há pouco tempo estava em ruínas, em processo de reconstrução, sofresse uma grande crise econômica. Uma cidade que tinha tudo para ser uma grande cidade, mas que não foi uma grande cidade, não foi uma grande metrópole. E ali havia uma igreja. Ali naquela cidade haviam crentes. Ali naquela cidade tinha uma pequena igreja, tinha uma igrejinha, e pessoas que amavam a Jesus e serviam a Jesus. E João escreve esta carta para essa igreja. Era uma igreja que sofria primeiro
Porque estava na cidade de Filadélfia. Uma cidade afligida por vulcões, terremotos e um imperador maluco que resolveu mudar a plantação daquela cidade e gerou uma crise econômica. Mas como nós vamos ver aqui no nosso texto, havia ali também, naquela cidade, um grupo de judeus que pressionava e pressionava muito essa igrejinha. E essa carta, então, é endereçada a ela. E eu gostaria de analisar aqui algumas questões com você, antes de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Verso de número 7, veja o que o texto nos diz. Como em todas as outras cartas, essa carta ela é endereçada ao anjo daquela igreja, ao mensageiro daquela igreja. Isso dá uma ênfase escatológica, séria, para todas as questões que vão ser levantadas aqui dentro do nosso texto. Ao anjo dessa igreja escreve. Perceba que não há críticas. João não critica essa igreja. Na verdade, Jesus, que fala por intermédio de João, que é aquele que, dito lá no capítulo de número 1, que anda no meio das igrejas, ele não faz nenhuma crítica a essa igreja. Ele não critica a sua doutrina, ele não critica as suas práticas, ele não critica o seu culto, muito pelo contrário, ele tece inúmeros elogios a essa igreja. Mas havia ali uma grande dizendo, essas coisas diz o santo e o verdadeiro. É interessante que essas duas palavras juntas, santo e verdadeiro, elas só aparecem 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. Elas vão aparecer aqui no nosso texto e depois elas vão aparecer lá no capítulo de número 6, verso de número 10 de Apocalipse. Somente nesses 2 momentos, essas 2 palavrinhas, aquele que é santo e verdadeiro, ou seja, aquele que foi separado, aquele que foi santificado, aquele que foi separado para uma grande obra, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda adoração. Ele é o santo e ele também é o verdadeiro. Ele é o único, ele é fiel. Enquanto há governantes infiéis no meio de vocês, destruindo vocês, esse é o verdadeiro, é o fiel. E ele também não é só o fiel, mas ele também é o autêntico, o Messias verdadeiro. Essa sinagoga de Satanás, que é dita aí no nosso texto, eram judeus que persuadiam os moradores de Filadélfia, dizendo o seguinte: esse Messias que vocês adoram é o Messias falso. Esse Messias que vocês adoram, ele não morreu e muito menos não ressuscitou, ele é falso. Mas aqui Jesus diz: eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Estas coisas, isso que está sendo dito agora a vocês, é proferido por aquele que foi separado e por aquele que é fiel e é o verdadeiro Messias. Então vocês precisam ouvir o que está sendo dito agora a vocês, igreja de Filadélfia. Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aqui é interessante porque esse termo, aquele que tem a chave de Davi, nos remete lá ao Antigo Testamento, Isaías, capítulo de número 22, verso 22, onde o profeta diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Esse texto de Isaías 22, ele foi dito, ele é uma profecia que ordena para que Eliaquim venha substituir o rei Sebna. Se você ler o capítulo 22 de Isaías, você vai perceber isso. E o texto vai nos dizer que Ezequias, então, ele é nomeado, ele recebe agora a ordem de ser o administrador da casa do rei Ezequias. E ao ser o administrador, ele recebe a chave da casa de Davi. Ele recebe essa chave, ele agora tem esta chave em suas mãos. O que nos mostra então que Eliaquim, lá no texto do profeta Isaías, ele já era um tipo de Jesus ali.
Porque o próprio Jesus, em Mateus, capítulo de número 16, verso 18 e verso 19, ele diz que ele é aquele que tem a chave, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e que ninguém mais abrirá, e que ele concede então essa chave à sua igreja. Mateus capítulo de número 16 nos diz isso. E depois ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Da mesma forma como Eliaquim, ele abria e fecharia o Cristo exaltado, o qual Eliaquim era apenas uma sombra. Ele tem o governo sobre esta nova Jerusalém. Os crentes de Filadélfia e os crentes gentios de várias outras cidades, se você já leu o livro de Atos, você vai perceber isso. Por várias vezes eles foram reprimidos pelo povo judeu. As sinagogas eram fechadas para os gentios. Os gentios não podiam entrar dentro da sinagoga e prestar culto a Deus. As portas da sinagoga estavam fechadas para eles. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, eu tenho a chave verdadeira. Essa chave, quando eu abro, ninguém pode fechar. Os judeus fecharam as sinagogas para vocês, mas eu tenho a chave para abrir os céus para vocês. E eu tenho a chave também para fechar os céus para os judeus também. É o que Jesus está nos dizendo, e está dizendo a essa igreja nesse momento. As sinagogas estão fechadas, mas eu tenho a chave que abre o céu. As sinagogas estão fechadas, mas eu tenho a chave que fecha também as portas dos céus também. Eu, Jesus, o Cristo exaltado. Verso 8, ele diz, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O texto continua dizendo, e chamando eles para que vejam. Eis, a ideia aqui é vejam. Eu tenho uma porta, a porta do santuário, ela está aberta para vocês. Eu tenho uma porta aberta diante de vocês. Uma porta de salvação, uma porta de pregação do Evangelho. Ela está aberta para vocês. E ninguém pode fechar essa porta. Ele continua, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês são fracos. Filadélfia era uma igreja pequena. Era uma igreja que não tinha uma boa estrutura. Era uma igreja que não estava dentro de uma grande comunidade. Na verdade, estava dentro de uma comunidade, de um grupo que era desprezado, dentro de uma comunidade perseguida. Os crentes de Filadélfia não eram ricos, eles não eram influentes, eles não eram políticos. Muito pelo contrário, era gente simples, gente pobre. Eu sei que vocês têm pouca força, diz Jesus a esta igreja. Eu sei que vocês são fracos. Eu sei que vocês não são influentes, mas entenda que a fraqueza de Filadélfia, ela não aponta para o pecado daquela igreja. A fraqueza de Filadélfia aponta, pelo menos, somente pela situação daquela igreja, por ser pobre, por ser fraca, por não ter uma boa estrutura, por não ser grande, por não ser tão influente. Eles não são fracos porque são pecadores. Eles não são fracos porque têm feito coisas erradas, não. Como outras igrejas, como Laodiceia, como Sardes. Não é por causa disso. Mas simplesmente porque era gente simples, era gente pobre. Mas o texto continua dizendo o seguinte, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vocês são fracos. Vocês não são ricos, mas vocês têm guardado a minha palavra. Vocês têm preservado o meu nome. Vocês não negociaram a verdade. Vocês não negociaram a doutrina. Vocês não negociaram o culto a Deus. Vocês não negociaram a adoração a Jesus Cristo. Vocês estão firmes, apesar da fraqueza de vocês, apesar da pequenez de vocês. Apesar da simplicidade de vocês, vocês não têm negado o meu nome. Vocês não têm negado a minha palavra. Enquanto muitos de Sardes se contaminavam, Filadélfia não negou Cristo em nada. Em nada.
E o texto continua, verso de número 9: Eis fareis que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e eles vão reconhecer que eu amei vocês. O texto continua dizendo: veja mais uma vez, Filadélfia, veja o que Cristo está fazendo e vai fazer por esta igreja, por esse povo fraco, pequeno. Veja o que eu vou fazer. Porque eles rejeitaram o Messias. Eles estão dizendo que o Messias é falso. Eles estão dizendo que o Messias não é o Messias verdadeiro. Estão pregando um falso Messias. Mas eles vão prostrar-se diante de vocês e reconhecer o meu amor por vocês. O quanto eu amo vocês. Como o profeta Isaías diz em Isaías 60, verso 14: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel, diante de vocês, e reconhecer o meu amor por vocês. A promessa de Jesus é que todos os crentes perseguidos, todos esses que sofrem, todos esses que são fracos, a promessa de Jesus é que eles serão vindicados, é que eles serão defendidos pelo próprio Cristo, que guarda, protege, vinga, sustenta, ampara, cerca a igreja dele. Essa é a promessa de Cristo para essa igreja. Verso 10 ele continua: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir. Esse texto é muito interessante. Vou beber uma água aqui. Aqueles que defendem, aqueles que são dispensacionalistas, eles usam esse texto aqui para defender que a igreja vai ser privada do juízo, usando esse texto, usando esse versículo. Mas o que o texto nos diz aqui, e nos mostra, que eu vou guardar você, porque vocês guardaram a minha palavra, porque vocês preservaram também, eu te guardarei na hora da provação que há de vir. Aqui eles traduzem, eles entendem esse texto, entendendo que esta proteção de Deus, essa proteção para a igreja de Filadélfia, ou para a igreja de Cristo, representada aqui em Filadélfia, será como se Deus removesse então a igreja, então acontecesse então todas as tribulações, ou seja, a igreja ela não vai ser alvo das tribulações. Mas se esquece que há nesse texto uma conjunção, junto aqui com a palavra guardar. Não é só um verbo, mas o verbo ele é acompanhado de uma conjunção. E essa conjunção João usa mais de uma vez. E é interessante que João usa essa conjunção num outro momento muito legal, que está em João capítulo de número 17. João capítulo 17, verso 15, a oração sacerdotal de Jesus. Lá ele usa a mesma conjunçãozinha que ele usa aqui dentro do verso de número 10. Na oração sacerdotal de Jesus, João diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Veja a oração de Jesus: Pai, não tire eles do mundo, mas que nesse mundo mal, perverso, que me odeia e que vai odiar eles, Pai. Lembra da oração sacerdotal? Eles serão odiados porque eles me amam, Pai. É o que Jesus está orando nessa oração. Então, nesse mundo mal, nesse mundo perverso, nesse mundo que me odeia, guarde eles nesse mundo. Proteja eles nesse mundo. João está usando a mesma coisa aqui. Filadélfia, vocês são fracos, vocês estão numa cidade que não é muito boa. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão sendo massacrados, mas porque vocês me guardaram no meio disso tudo, no meio desse deserto, no meio dessa dificuldade, no meio dessa opressão, no meio dessa perseguição, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou livrar vocês. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja.
Vão ser inúmeras batalhas, vão ser inúmeras dificuldades, mas vocês serão protegidos por mim no meio delas. Vocês serão guardados por mim no meio delas. E o texto continua: eu venho sem demora, conserva o que tens. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que o texto está dizendo aqui, que ele está nos mostrando, é que Jesus ele vem. Essa é a 4ª vez que no livro de Apocalipse a vinda de Jesus Cristo ela vai ser anunciada. É a 4ª vez. Ela é enfatizada. Ele diz: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Mas é interessante que aqui nesse texto ele traz um significado diferente dos demais. No capítulo de número 2, verso 5, na carta para a igreja de Éfeso, o texto quer nos dizer que o retorno de Cristo significaria a remoção do candelabro daquela igreja. Em Apocalipse capítulo 2, verso de número 16, para a igreja de Pérgamo, vai nos dizer que o retorno de Cristo seria o juízo com a espada de sua boca, para aquela igreja. Em Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 3, para a igreja de Sardes, ali nos diz que seria um juízo repentino, inesperado, como um assalto de um ladrão à noite. Agora, para essa igrejinha pequena, mas fiel, Jesus está dizendo: Filadélfia, eu venho sem demora. Aqui é uma promessa para essa igreja. Igrejinha, eu venho por vocês. Eu venho socorrer vocês. Eu venho para resgatar vocês. Aqui é a promessa do noivo que diz para a noiva: eu venho por vocês e isto é sem demora. Por isso permaneçam firmes. Por isso mantenham o óleo na lâmpada, na lanterna de vocês. Fiquem me aguardando, porque eu venho sem demora. Eu venho em resgate de vocês. Eu venho em favor de vocês. Eu venho por vocês. Eu venho para defendê-los. Eu venho para recompensá-los. Por isso, mantenham-se firmes. Jesus não está dizendo aqui que virá com o juízo dele, mas está dizendo aqui que virá para resgatá-los, para protegê-los, para recompensá-los, para vingá-los. Eu venho sem demora. Por isso conserva o que tens. Conserve a porta aberta que ninguém fecha. Conserve a sua cidadania celestial. Não abram mão disso, para que ninguém venha e tome a coroa de vocês. Paulo ele diz algo parecido lá em Romanos capítulo 11, verso 24 e 27. Vocês lutaram até aqui. Vocês permaneceram firmes até aqui, mas tomem cuidado. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, não deixe que o orgulho suba no coração de vocês. Não deixe que o orgulho suba nos seus corações. Permaneçam firmes, vocês precisam do tronco da oliveira. Vocês precisam estar firmes. E verso de número 12, ele diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também o nome sobre ele. O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vocês serão coluna no santuário do meu Deus. Esse nome, coluna do santuário, foi dado por Paulo a Pedro, Tiago e João, judeus, apóstolos de Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo e que sustentaram a igreja. E aqui o próprio Jesus chama essa igrejinha fraca, pequena, que talvez parecia ser insignificante. Vocês são coluna, vocês serão coluna no santuário do meu Deus. Vocês serão bases fortes. Vocês jamais sairão dali, ele diz.
Nada de ficar tendo que sair da cidade por causa do perigo. Eu vou proteger vocês. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Aqui a ideia é de um atestado de pertencimento. Eu vou gravar em vocês que vocês pertencem a mim. Vocês terão o meu selo gravado. Vocês terão a minha assinatura. Vocês terão o meu carimbo. Vocês terão a minha marca. Vocês terão a minha autenticidade. O meu selo de autentificação. Meu selo de garantia de que vocês pertencem a mim. De que vocês são verdadeiros. Vocês terão o nome do meu Deus, que é esse pertencimento. Vocês terão o nome da Nova Jerusalém, é o nome definitivo. Nome definitivo para aquela igreja, para aquela cidade. Vocês terão um nome definitivo. E o meu novo nome. Aqui muita gente fica especulando. Qual que é esse novo nome de Jesus? Será que vai ser Jeová? Será que vai ser Javé? Será que eu sou? É o verbo? Qual que é esse novo nome de Jesus? Aqui o que nós precisamos fazer, queridos, é não ficar especulando qual é esse nome de Jesus. Mas é de nos ficar maravilhados. Porque o que Jesus está nos dizendo aqui não é para que a gente fique especulando qual é o seu nome. Mas para que a gente venha entender aqui que Ele está compartilhando esse nome com a igreja dEle. Eu estou compartilhando com vocês esse meu novo nome, a minha obra, a minha vida, a minha morte, a minha ressurreição. Eu compartilho tudo isso com vocês. Vocês terão esse meu novo nome. Vocês terão tudo isso. Por isso prestem atenção em tudo que vocês ouviram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que essa carta a essa igreja fraca tem a ver com a gente? Essa mensagem, ela não é uma mensagem que ficou parada no tempo. Não é uma carta que ficou travada lá na história. Ela ecoa e precisa ecoar no meu e no seu coração hoje. Essa mensagem é para a igreja de hoje, é para a Filadélfia de hoje, que sofre, que é perseguida, que se vê fraca, muitas vezes, que luta contra a instabilidade, que luta contra a fraqueza, que luta contra indecisões. É para essa igreja que essa carta é dirigida. Essa carta também é dirigida para a igreja presbiteriana de Rolândia. Esta carta também é para o crente de hoje, que se encontra, assim como esse povo, vivendo uma instabilidade. Será que vai tremer tudo hoje? Será que a minha casa vai aguentar mais um terremoto? Será que iremos ter sustento para o restante do mês? Será que a gente vai conseguir viver esse ano? Era o que o povo dessa cidade se perguntava em todo momento. Será que esta sinagoga vai permanecer fechada para a gente? Será que a gente não vai poder entrar mais dentro desse templo e adorar a Deus? Essa carta ela é dirigida para o crente que passa por dificuldades, por lutas, por indecisões hoje, no nosso ano, no nosso mês. É para você que enfrenta lutas, é para você que enfrenta indecisões, é para você que às vezes se sente instável, se sente fraco. Essa mensagem é para você, é para nós. Essa mensagem é para o jovem que se encontra perdido, talvez com a sua vida pessoal, amorosa, sentimental, espiritual. É para você também. Essa mensagem é para o crente que está perdido dentro da igreja. Não sabe o que fazer. Não sabe como servir a Deus. Não sabe como ser usado. Essa mensagem também é para o crente que vive uma instabilidade espiritual. Está vivendo cotidianamente lutando contra o pecado. Essa mensagem também é para você. Jesus diz para nós hoje, como Ele disse para a igreja. Igreja Presbiteriana de Rolândia. Crentes da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Eu conheço as tuas fraquezas. Eu conheço cada uma delas. Eu conheço aquilo que tem deixado o seu coração instável.
Eu conheço aquilo que tem deixado o seu coração inseguro. Eu conheço aquilo que tem deixado o seu coração fraco. Eu conheço aquilo que tem deixado o seu coração turbulento. Eu conheço as tuas fraquezas. Eu conheço cada uma delas. Eu conheço você, mãe, que está com pouca força. Talvez cansada de orar pelos seus filhos. Talvez sem saber o que fazer com os seus filhos. Talvez enfrentando luta com os seus maridos. Eu conheço as suas fraquezas. Eu conheço você, pai, que não sabe se vai conseguir trazer todo mês o sustento para sua casa. As suas dificuldades no trabalho. Quão difícil é educar uma criança, um jovem, um adolescente. Eu conheço. Eu conheço as suas fraquezas. Eu conheço as suas incertezas, jovem. Eu conheço cada uma delas. Querido, eu gostaria que você saísse daqui hoje glorificando a Deus por você ser fraco. Porque se você glorificar a Deus por você ser fraco, a promessa dele é que nessa nossa fraqueza, ele nos faz fortes. Glorifique a Ele por você ser fraco, porque isso mostra a sua dependência desse Deus, o qual você precisa dele. O que Ele diz para nós hoje é: eu conheço as suas incertezas, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço que nos seus momentos de fraqueza, de instabilidade, de incerteza, Ele nos levam a perceber o quão insuficiente a gente é, o quão insuficiente nós somos. E compreender que Cristo é o único suficiente. Glorifique a Deus pelo fato de você ser fraco. Glorifique a Deus. O que Jesus diz também é: não ceda às dificuldades. Jesus diz para nós hoje: guardem tudo isso. Guardem a minha palavra. Guardem a minha vontade. E a promessa é: eu os guardarei. Eu os protegerei. Não ceda a esses terremotos, Filadélfia. Não fuja com medo deles. Eu vou guardar vocês no meio deles. Não ceda às tentações. Eu vou guardar vocês no meio delas. Não ceda às lutas. Eu vou guardar você no meio delas. Tem momento que tudo vai balançar, querido. Tem momento que as suas bases, elas vão chacoalhar e você vai achar que o chão foi embora. Mas a casa firmada sobre a rocha, vem chuva, terremoto, o vento bateu com ímpeto, mas ela permaneceu firme. Não porque a estrutura era boa, não porque as paredes eram boas, mas porque a rocha é firme. A igreja de Filadélfia era uma igreja firme, porém com as suas paredes rachadas. As paredes estavam todas trincadas, mas a igreja firme, preservada, guardada. Jesus diz: vocês serão colunas, eu vou fortalecer vocês. É eu que vou fortalecer, não é você. Eu que vou sustentar vocês e vocês terão o meu nome. Eu compartilho com vocês a minha obra. Eu compartilho com vocês aquilo que eu faço. É eu quem compartilho. É eu quem compartilho. Esta carta é uma carta endereçada aos fracos. É uma carta endereçada a nós, mas que mostra aquele que é forte, aquele que é suficiente, aquele que nos guarda e aquele que nos protege. É aquele que, de fato, pode fazer e abrir um caminho, mesmo em meio a um deserto. É aquele que, como foi dito, pode fazer florescer em qualquer lugar. Esse é o nosso Deus.
Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. O Ministério de Louvor vem aqui à frente.